Oi, meu povo. Se a direita prestasse, ela estaria juntamente conosco, lutando pela regulamentação da internet. Mas não apenas isto. Porque, para que se haja legitimidade, uma disputa eleitoral justa, uma série de coisas deveriam acontecer. Uma delas é um reset nas plataformas, principalmente os aplicativos de mensagens que já estão lá com os seus grupos montados, onde circulam diuturnamente as tais fake news ou até mesmo aquelas meias verdades ou aquelas mentiras descaradas com o propósito de destruir eventuais candidatos que não sejam desta mesma ideologia, né? Você já sabe quais grupos são estes. Não existe na esquerda coesão suficiente para que se tenha grupos onde as mensagens circulem rapidamente, levando informação verdadeira. Ainda que as mensagens sejam verdade, a verdade ela é mais lenta que a mentira, portanto demora muito mais, não apenas porque quem fala a verdade tem que pesquisar, ir atrás da informação, tirar prova em um ambiente de tanta mentira. Isso cada dia mais se faz muito mais necessário. Mas não apenas isso, porque uma vez que aquilo ou aquele outro seja uma verdade necessária, ainda assim dependemos do engajamento, que não acontece pela falta de compromisso das pessoas com isto que nós poderíamos chamar de verdade. A mentira, ela é sensacionalista, ela é trágica, ela é conspiratória, ela não depende de uma análise prévia, não demanda pesquisa. Ela tão somente é inventada e jogada nesses grupos que estão lá à disposição. Inclusive, assim que o Lichonauro for preso, ali aquelas plataformas que ainda são usadas por eles ficarão automaticamente à disposição do próximo mau caráter, canalha, que tem o perfil para atender a demanda dos fascistas que querem controlar o mundo pela força. Nós temos 4 candidatos em potencial no Brasil. O Zema, o Tarcísio, o Eduardo Leite, que já deu provas cabais da sua competência no sentido de destruir o Estado, e também a Ratazaninha Júnior, do Paraná. São todos bolsonaristas. Ou, quem sabe, adotem a mesma linha, né? Porque o bolsonarismo, ele só ganhou esse nome por ser algo brasileiro representado no fantoche criminoso, bandido, genocida, velho político da velha política inútil que nunca trabalhou na vida, o tal Lichonauro. Mas a essência do bolsonarismo não é o próprio ser asqueroso, que nós acreditamos que será preso. Não. Ele apenas é o fantoche que ocupou a vaga daquilo que em larga escala existe no mundo inteiro e que foi visto durante a Segunda Guerra Mundial, na Itália e na Alemanha. Um dos grandes perigos que nós corremos hoje é a banalização do mal. É quando um deputado faz um sinal, um gesto supremacista dentro do Congresso. Obrigado. Como eu estava... E isso não resulta em absolutamente nada. A população não está nem aí. Os colegas deputados que deveriam caçá-lo também não estão preocupados. Assim como não estão preocupados com as mentiras que circulam na internet, com as plataformas prontas, equipadas ali para a proliferação das mais absurdas mentiras, como esta que estão inventando agora, né? Que o arroz do Lula, esse arroz que o Lula vai importar, é de plástico. É sintético. E o povão acredita. O povão acredita em qualquer coisa que tenha uma pitadinha de ódio, de frustração, de mágoa, de incapacidade de acreditar no futuro. Este que não tem perspectiva, nem fé na vida, tão pouco fé em si mesmo, quanto mais fé em algum outro ser criador. Não. Aquele negócio de Deus, pátria e família é um mecanismo de evasão da realidade. Um Deus que é uma projeção de si, tão mau, tão perverso, tão cruel, tão vingativo quanto, e aquela pátria que também é uma projeção de si, na figura deste que a representa, no caso, como foi no passado ali, o representante da pátria era aquele ser ignóbil, vagabundo, que não tem nenhum ato bom, nada realizado na vida, 30 anos de mamatas e rachadinhas. Mas este é o pátria e a família, mas no fundo mesmo, é uma fuga para o passado, no sentido de não ver nada, talvez se aquentar no colo que nunca teve de um pai que sempre sonhou, né? Então é isso. A banalização do mal é um grande perigo,
Porque se falas perversas, se gestos cruéis, se um presidente imitando uma pessoa com falta de ar não é capaz de nos causar indignação, então está tudo acabado. Já não existe mais democracia, já não existe Estado democrático de direito, existe uma força de repressão e uma população ensandecida, raivosa, odienta, se matando entre si. Se a gente perder a noção do que é mal e do que é bom, e se a religião se tornar a validadora deste mal, é o fim. Eu já fui da religião, e como todo ex-religioso, trago comigo as marcas dos traumas. Eu estava até pensando a respeito dos meus traumas de infância e daquela velha criação que recebi. 7 irmãos, todos trabalhando desde pequeno, e as coisas que aconteciam em casa e dos traumas que isso me trouxe, comparando com os traumas que a religião evangélica pentecostal me causou, eu concluí que os traumas do núcleo familiar não são para se comparar com os traumas da igreja. Se bem que a igreja também produziu traumas na casa, porque a igreja incentivava certos hábitos e validava certas perversidades que aconteciam lá. Mas a causa era a igreja validada por Deus, entre aspas, o Deus da religião. E eu fui, fiz parte, acreditei. E graças a Deus que não creio mais nessas coisas. E fico pensando naqueles pastores aos quais eu admirava, e quando me comparava a eles, me sentia meio que um lixo em função das minhas pulsões, dos meus desejos reprimidos ali, negados, que vinham como vulcão de dentro de mim, por conta da repressão da religião e o que eu sentia enquanto desejo ao olhar para aqueles santarrões. Eu me sentia muito mal por não ser como eles, sem saber que eles eram muito piores do que eu.